Clara Ronda, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Olha aqui, de botar a inteligência artificial para trabalhar. Mas não é trabalhar do jeito que a gente faz. É pegar no pesado, produzir coisa pra gente. Trabalhar pra gente. Era a hora da gente ter um assistente. Não é de ajudar a gente a trabalhar, né? Não. É trabalhar pra gente. Isso. Você sabe como? A gente já está começando a fazer, vem. Cora, o que você anda fazendo com o nosso brinquedo favorito novo, com o Claude? Olha, primeiro eu tenho que te agradecer muito pela aula. E estou maravilhada com a história. Vou começar do começo, que é o seguinte. O Pedro, no outro dia, a gente estava aqui conversando e ele estava me explicando o que ele faz com o Claude. O Claude dele faz aquilo. Gente, o meu não faz nada disso. Aí ele me diz, não, você tem que entregar o teu browser para ele poder fazer. Quer dizer, tem uma... Ele vai para o Claude Code em vez de usar o chat. Né? Mas tem uma extensão do Claude que fica Chrome. No browser. Então você abre a página do Gmail, clica naquela extensão e aí você pode mandar o Claude fazer qualquer coisa com o Gmail, porque ele está tomando conta do browser. É como se fosse você. E é aí que mora a maravilha da coisa. E é isso que eu estou fazendo desde que você me falou disso. Porque também ele não faz isso em um segundo. E acaba gastando tempo, né? Você tem uma quantidade de tempo limitada por dia, por semana. O que eu fiz? Eu fiz algumas coisas interessantes. Primeiro, eu mandei ele entrar no meu Google Fotos e pegar as minhas 10 melhores fotos. Ah, que interessante. Porque toda hora alguém me pede uma foto aqui, uma foto ali, não sei o quê. E eu fico lá tentando achar. E depois, são milhares de fotos, né? Então, ele fez uma escolha muito boa. Mas demorou horas, porque são aqueles milhões de fotos. Então, ele vai catalogar. Eu vou fazer isso com todas as pessoas da casa. Gatos, né? Mandar escolher as melhores fotos de cada um. Bom, depois eu tive uma ideia um pouco perigosa, que foi entrar no meu Gmail e pedir para ele me dizer, a partir dos meus recibos, quanto eu gastei na Amazon desde o começo do ano. Aí... Foi um choque. Eu imagino. Foi um choque. E foi muito importante ver, porque a gente não faz essa conta. E aí, eu pensei, mas ele pode, inclusive, separar. Quanto disso foi livro, quanto disso foi outra coisa. Por quê? Eu compro muito produto para casa lá. Como amaciante de roupa, papel higiênico. Na Black Friday eu faço estoque pro resto do ano, porque é realmente muito mais barato. E são as coisas complicadas de trazer do supermercado, e é mais barato. Eu não pago frete, porque eu sou Prime, então eu compro essas coisas também. Isso não faz grande diferença na conta. Mas eu também comprei um pendrive de 1 terabyte, que foi responsável por uma boa parte da despesa, mas eu vou pedir para ele separar, que ele pode fazer lendo cada... Aí pedi para ele fazer o cálculo para mim de quanto eu gastei em Uber. Isso ele não conseguiu fazer porque o Uber já não manda mais as despesas por e-mail, mantém tudo no aplicativo. Então eu vou ter que abrir a janela do Uber no computador e aí, através disso, eu vou saber quanto eu gastei em Uber. iFood, enfim, todas as coisas da minha vida para eu saber no que eu gasto. E aí eu tive a seguinte ideia, eu vou mandar ele fazer um pequeno programa para o seguinte, ele todo dia
vê quanto eu gastei naquele dia, no quê, e ele me diz se há algum boleto que chegou naquele dia e me manda uma mensagem para mim mesma no e-mail ou no WhatsApp dizendo essas coisas. De modo que eu vou ter um controle do que eu estou gastando antes de virar um desastre. Porque só mais uma coisinha. Não. Aqui você tem, quanto é que a senhora está gastando em besteira, né? Pronto. E a questão de te mostrar o boleto imediatamente assim que bate, porque eu tô com... Engraçado, tem muita coisa atualmente minha que não está em débito automático. Então, eu acho que com isso... E depois ainda vou pensar outras coisas. Depois ainda vai pensar outras coisas. Olha, mandei ele cancelar todas as minhas assinaturas no Gmail. Todas. Porque a partir daqui, eu vou pensar o que é que eu de fato quero assinar. Porque o que eu cheguei à conclusão é que se você assina tudo, você não assina nada. Você fica inteiramente perdido naquele negócio. Uhum. Aquilo te dá um desânimo e você não olha. Então é inútil. Então eu cortei tudo. Eu tinha assinatura, sei lá, de 20 anos, coisa. Limpeza geral, isso ele fez. Quer dizer, você botou ele para trabalhar como assistente. Exatamente, né? Exatamente. Uhum. Essa semana, a minha grande diversão com o Claude foi testar o Claude Design. O Claude Design, ele é uma adaptação nova do Claude. Ele não está no aplicativo do computador nem no celular. Ele está na web, no site, que é o claude.com/design. E ele faz design para você. Isso é sensacional, Ele né? faz design para você. Então, eu tenho algumas coisas, eu tenho alguns problemas de ordem prática. Por exemplo, eu escrevo toda semana, como você, uma coluna para o Globo. Que é uma coluna que é a principal coluna do jornal de terça-feira. É uma coluna voltada para a inteligência artificial principalmente, mas não apenas. E eu sempre digo, tipo, como é que eu levo para as redes sociais essa coluna? Tem gente que publica a coluna e eu não acho isso legal. Acho que é uma coluna que dá valor para o jornal. Eu sou pago por isso e é para o jornal vender a sua assinatura. Então, bacana, tá tudo certo. E a gente precisa que o jornal venda bastante a assinatura. Assim como... Isso, exatamente. Assim como as coisas do meio. Eu quero que as pessoas assinem o meio e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar, olha, existe uma coluna sobre o que eu tratei e tal. Então, o que o Claude Design fez? Primeiro eu botei o Claude para fazer uma identidade visual minha. Entendeu? Qual é a fonte que usa, E eu dei uma ordem para ele, que é uma ordem... O pessoal do meio, da equipe de design do meio, já tinha feito algumas vezes, um tempo atrás, um pacote de design para rede social para mim. No que eu sou imensamente grato a eles, ficou uma beleza, ficou uma graça. Só que, enfim, eu tinha que fazer aqueles posts na mão. Uhum. E aí foi ficando, eu não fui usando. Então eu dei aquele pacote para ele e falei para ele o seguinte: olha, a maior parte das coisas que são publicadas no meu Instagram, que é a minha principal rede social, a maior parte das coisas que são publicadas no Instagram são coisas do meio. Então, quando você for pensar uma identidade visual, tem que ser uma coisa que é diferente do meio, mas não pode brigar com o design do meio. Tem que ter uma irmandade ali, tem que ter uma proximidade ali. Então, ele fez uma página, uma longa página web, com a identidade visual, com que tipo de fonte, como é que escreve o meu nome, como é que... Ele fez uma brincadeira usando... meus óculos como uma marca tal, e ficou uma graça agora. Aí na sequência eu fiz uma maquininha de carrossel para o Instagram, e eu simplesmente me viro para ele e falo: olha, tem coluna nova minha,
vai lá, sai na terça-feira no jornal, ele vai lá. Ele pega o texto da coluna no meu computador, que é sempre na mesma pasta. Pega o texto da coluna no meu computador. Ele cria 8 slides com a minha marca, com uma identidade visual. E bota um trechinho da coluna de uma forma que faça sentido em cada slide. E no final, leia mais em O Globo. E toda semana ele vai fazer isso. Ele já preparou para o meu LinkedIn um outro tipo de resumo da coluna. Isso é maravilhoso, né? Mas é um resumo da coluna, que é um resumo da coluna que eu não quero que você escreva. Eu quero que você use frases inteiras minhas. Quanto mais conjuntos de frases minhas na sequência, só que não é a coluna de 4.500 toques, são 3 parágrafos resumindo a coluna. Você pode, evidentemente, botar uma frase de ligação, uma palavra de ligação, mas você tem que manter. E aí, ele entra no meu LinkedIn e publica. Cara, eu vou até voltar a usar o LinkedIn, porque eu não sei mais nem como entra no LinkedIn, mas de repente eu posso fazer isso lá também. E eu preciso dar um jeito no meu Instagram, porque as pessoas hoje têm os Instagrams fabulosos e lindos, que você pode ver quando você vê a página de entrada, é aquela coisa que faz sentido visualmente. O meu é uma complicação, é um Instagram feito à mão, à maneira antiga, todo desconjuntado, não tem nenhuma identidade visual. Então, de repente, eu acho que eu vou pedir para ele fazer alguma coisa que a gente veja que é meu no Instagram. Não sei, quer dizer, eu vou ter que sentar e conversar com ele. Porque eu tenho uma inveja de quem tem senso estético e consegue fazer aquele Instagram que você abre, os quadrados conversam entre si e formam uma outra imagem. Eu vou te falar uma coisa, eu vou retomar uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é uma coisa que eu curtia fazer e que o pessoal frequentava o meu Instagram, eu curtia, que eu tinha uma sessão que era uma estante às quintas. Ah, muito bom isso. Eu vou voltar a fazer, mas eu vou automatizar tudo. E eu já sei como é que eu vou fazer. Eu salvo as estantes que eu vejo, que eu curto sempre, numa mesma pasta do Instagram. O Claude vai entrar, vai salvar todas as estantes e vai pegar 4 estantes toda semana e fazer eu gostava muito dessas estantes. Vão voltar as estantes das quintas. Acho maravilhoso. E Cora, é isso. A inteligência artificial está numa outra fase. Está numa outra fase. Eu fiquei impressionada. Essa experiência com a extensão do Claude foi uma experiência radicalmente diferente de tudo que eu tinha feito de inteligência artificial até agora, porque virou, de fato, um assistente minha. É isso. A vida... Facilitou e deu um susto. E me dispara com isso. Eu ainda não vi quanto eu gastei na Kennis. Kennis é aquela livraria maravilhosa que eu descobri na Irlanda. Kennis, KENNY.IE. Livros ingleses, principalmente, vendidos com um frete de apenas 2 euros. Eu preferia que você não tivesse me contado isso. Mas cheque lá. E os livros, às vezes, estão mais baratos sempre mais baratos que na e-books. Agora, descobrir isso para mim foi meio que uma tragédia. Eu ainda não fiz o cálculo. Vou fazer esse cálculo também. Eu vou acabar feito aquela juíza, aquela desembargadora do Pará, você viu? Eu prefiro nem ouvir. Vocês souberam, né? Uma desembargadora do Pará assumiu o plenário para fazer uma queixa, para contar uma coisa muito triste. Que isso deles estarem tirando, primeiro que coisa asquerosa, chamarem os penduricalhos de penduricalhos, estão achando que tudo que é juiz é marginal. E ela aí diz que daqui a pouco eles vão estar relegados à condição de trabalho
Escravo. semelhante à escravidão, porque não vão ter dinheiro nem para comprar remédio. Essa senhora ganha 117 mil brutos e o seu salário desse mês foi 91 mil. Mas é uma queda considerável, eu entendo a reclamação dela. Mas, sabe o que que é? É que se ela fizer uma coisa com o Claude, ela pode perceber onde é que ela está gastando muito e fugir. Fugir do trabalho semelhante. Fugir A gente estava falando de livro e estava mais divertida a prosa. Estava mesmo, mas essa mulher, eu estou ligada na força do ódio. Então... Temos aqui livro, Clara, temos até 2. Opa! Olha aqui. Os Ratos e o Gato Persa, Obeid Zakani. Olha, isso aqui é um livrinho minúsculo e tem 63 páginas. Essa identidade visual da 34 letras, da editora 34, né? Como ela funciona bem, né? Porque a gente vê de longe é o livro deles. Agora, o que é isso? A gente está falando tanto de poesia persa, a gente está falando tanto de literatura do Irã e versos, isso e aquilo. É isso aqui. Isso aqui é Os contos, é que aí é que está, todos os contos, todos os romances eram em versos, né? Então isso aqui é uma fábula em versos de 1300, mais ou menos. Uau. O título é Mushogorbé. Ele começa da seguinte maneira, ele começa assim. Ele fala uma coisa, depois ele diz que essa versão em português, talvez a primeira publicada em nosso idioma, tem como origem um manuscrito envolvido em mistério. O volume de 92 páginas encadernadas foi encontrado por mim pouco antes da pandemia da Covid na Bahia. Comprei-o das mãos de um fotógrafo e jornalista marroquino que há meio século veio morar no Brasil, cercado de livros e objetos de arte. Em sua bagagem, ele trouxe um manuscrito que disse ter adquirido no antiquário em Sintra, Portugal, ainda nos anos 1950. Essa é uma clássica chave literária para você embelezar uma ficção. Quer dizer, todo mundo que diz que encontrei esse manuscrito... Eu li essa primeira página e digo, caramba, mas esse manuscrito existe ou não existe? Fiquei com essa dúvida cruel no meu coração. Aí adorei a história do Gato e dos Ratos. Depois ele tem aqui vários materiais de apoio atrás, pós-fácil, biografia do persa. Esse texto existe ou não existe? Pois é, eu achando que estavam fazendo um negócio muito bem feito. Fui para a internet, caí em alguns, tinha muito poucas referências, sabe assim, mínimas. Em português, então, era só referência desse livro. Claro, se não outra tradução. Eu digo, gente, eles foram perfeitos, eles fizeram até as páginas na internet, que coisa legal. Aí você cai numa página em inglês sobre esse livro e os nomes das pessoas são aqueles nomes empolados de professores. E eu, fascinada com o gênio que esses caras tiveram e com a disposição de levar a brincadeira. Assim. Mas não é. É de verdade. É de verdade, é totalmente verdadeiro. Olha aqui, então esse livro é uma grande colaboração. Quem escreve esse prefácio, que encontrou o livro, é o Alex Cerveny, que é o ilustrador maravilhoso que fez esses gatos e ratos aqui. Quem traduziu foi o Beto Furquim. Tem uma consultoria de Zara Musnavi, que traduziu do persa para inglês. Para que o Beto Furquim pudesse traduzir.
e pudesse traduzir. E depois tem um pós-fácil de Rodrigo Petrônio. Então, é um pequeno tratado sobre esse poema, que no fundo parece uma coisa infantil. Porque é a história de... Vou contar a história para vocês, porque não é nenhum spoiler. As ilustrações são maravilhosas. Olha que bonito isso, ó. É lindo mesmo. Sensacional, né? Com essa capa aqui. É o seguinte, um gato mata um rato. Aí ele se arrepende muito daquilo. Ele vai para a mesquita, chora, chora, chora. Jura que nunca mais vai fazer isso na vida, que nenhum outro rato morrerá dessa maneira. Aí tem um ratinho lá que estava ouvindo isso, e aí esse ratinho volta para o mundo dos ratos e diz: olha, a criatura está mudada. Eu vi ele chorando na mesquita, ele se arrependeu profundamente, disse que nunca mais vai matar um rato. Aí os ratos criam uma delegação de 7 ratos, que levam os presentes mais finos para o gato. Levam cordeiro, levam iogurte, levam queijo, levam as mais finas iguarias para o gato. E fazem um longo discurso de amor ao gato, e como estamos felizes que Vossa Senhoria agora deixou de ser uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso, né? Com pitadas de psicopatia, etc, etc. E, ato contínuo, o gato captura 5 de uma patada só, cada rato preso na boca, em cada uma das mãos e dos pés. 2 ratos conseguem escapar dessa cena horrorosa, vão para o reino dos ratos. Olha que situação medonha, não sei o quê. Aí o rei dos ratos faz uma convocação, convoca todos os ratos para fazerem guerra ao gato. E se arma até os dentes, tem elefante, tem tudo. Mas o gato também tem seu exército. E aí? Vamos tendo uma escalada. Mas acaba com os ratos. Aí, se você lendo isso, é uma história... É uma historinha infantil, mas não. Tem muitos significados, porque tem a coisa da hipocrisia religiosa, para começar. Uhum. E a ideia do poema é essa. É a de desmascarar os caras que ficam chorando na mesquita ou na igreja, onde quer que seja, e não se regeneram de fato. Quer dizer, aquilo ali, ele dizendo aquilo, ok, todo mundo aceita, mas não é assim. Muito legal. Sabe? E a própria história da batalha, a tradução está deliciosa, que talvez seja mais uma recriação do que tradução, porque afinal de contas a gente está falando de um texto de 1300, mas está sensacional, é muito bem contado. Ele teve uns achados aqui de linguagem muito, muito bons, muito divertidos, e eu adorei esse livrinho. Você sabe, engraçado, uma coisinha pequena de repente te dá um deleite tão grande, né? Começar pelo equívoco que eu ia fazendo, de ter achado que era uma ficção. Que era aquela chave clássica, né? Olha aqui a cena do gato que pegou os 5 ratos, tá vendo? Que beleza. Sensacional, recomendo para todo mundo. Pode ser lido para criança, pode ser lido para adulto. É um show de livrinho, está super bem editado, super bem feito. Eles mostram até foto do tal livro antigo, mas hoje em dia, com inteligência artificial e um bom desenhista, quem é que acredita? Isso aqui já não é prova para ninguém, essa altura, né? Claro. Mas parabéns a todos os envolvidos, porque ficou sensacional. Muito bom. E eu trouxe um outro livro, que é muito diferente, porque, ao contrário daquele livrinho, ele tem, sei lá eu quantas páginas, 200 e tantas páginas, nesse lindo papel de arte. Olha para isso aqui, ó. É bonito mesmo. Né? Ele se chama Mata Dentro.
E ele trata da obra de uma moça chamada Dominique Jardim, que é uma senhora francesa que veio para o Brasil em 1985, se apaixonou pelo país e ficou. E ela é uma pintora extraordinária e dentro de uma tradição muito delicada, uma tradição meio francesa, meio italiana. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa boa para mostrar para vocês. Ela faz murais. Sagui. Ela pinta umas cenas de natureza. Ah, para isso, ó, isso aqui é uma parede. Ah, que bacana. Quando você entra no Copacabana Palace, você tem aquelas cenas de floresta, é obra dela. Quando você vai na loja da Farm, é obra dela. Olha para isso. Ah, que beleza. É uma coisa linda, linda. Tem temas tropicais, né? Sempre temas tropicais. Tem em Petrópolis, tem no Ceará. Ela fez isso em vários... Olha que bonitinho esse. Aqui ela pintou um macaquinho com a câmera que roubou dela. Ah, que graça. É muito delicado e tem até um tipo de papel de parede que você encontra por aí. Na nossa embaixada em Moscou eu vi. As coisas que a gente viu na vida, né? Tem uma sala de jantar que é forrada com um papel de parede desse tipo de floresta e folhagens e tal. Então, é muito conhecido esse tipo de coisa. Ah, o edifício Águas Férreas, aquele condomínio que também tem os painéis lindos. Eu não sei qual é, não. Ah, esse é em Laranjeiras, aquele que vai... Bacana. É aquele condomínio lá do Corcovado. Ah, sim. Sabe qual é? E eles têm uns painéis lindos que são pintados por ela. Olha para isso aqui, ó. É uma coisa muito bonita, né? É lindo, é lindo. E ela inventou uma técnica maravilhosa para poder chegar onde ela não pode ir. Então, sei lá, a Farm quis que ela fizesse uma pintura de flores, uma coisa desse tipo exatamente, para a loja deles em Dubai. Mas então o que ela fez? Ela pintou, mandaram para ela, evidentemente, as proporções e o espaço em que queria. Então ela pintou uma miniatura daquilo, fotografou, ampliou e mandou imprimir em papel de parede. E assim a obra dela pode chegar. Ah, que legal. Mais longe do que chegaria se ela tivesse que ir necessariamente. Ah, muito legal. Muito legal. E aí tem uma coisa, porque eu acho esse tipo de pintura uma coisa absolutamente sensacional, porque é a parede que é pintada. Então você entra, tem uma coisa de trompe-l'œil, porque você entra, você dá de cara com aquela floresta, olha aí, ó, como é que fica o ambiente, ó. Sim. Eu acho que eu já fui numa fazenda aqui no interior do Rio com murais dela. Provavelmente foi. Agora, você repara que isso aqui é uma espécie de grafite. Um grafite que foi à universidade, que estudou pintura, que estudou história da pintura e as formas clássicas. É uma variação do Newton Bravo, lembra do Newton Bravo? Eu lembro do Newton Bravo. Que pintava os botequins do Rio de Janeiro. Sim. Então, essa sofisticação dela é excepcional. Mas você sabe que tem uma outra, quer dizer, como se não fosse bastante ter uma pessoa dessas numa cidade, nós temos duas. Ah, é? Ah, sim, senhor. Porque tem a Lélia Orleans de Bragança. Ah, é verdade. Bisneta da princesa Isabel, que estudou, olha, elas são quase contemporâneas, uma nasceu em 58, a outra em 59. Elas estudaram na mesma escola na Bélgica.
Nossa, que interessante. E o desenho da Lely é exatamente desse tipo. Muito interessante. As duas aprenderam essa técnica do trompe-l'œil. E a Francesca Romana, das joias, né? Francesca Romana Diana teve uma joalheria muito boa aqui no Rio. A Francesca morava lá no Flamengo e a Lely tinha pintado aquele apartamento por dentro. Era uma coisa maravilhosa, você achava num palácio europeu. Uma coisa italiana. Lembra muito o White Lotus. Aquelas aberturas do White Lotus. Sim. Muito bom. Lindo livro, Cora. Esse livro, a gente às vezes não sabe o que dá de presente. A gente tem que dar um presente para uma pessoa difícil. Aquela pessoa que já tem tudo. Ou aquela pessoa que você não conhece suficientemente bem, mas tem que dar Você tem toda a razão. um presente legal. E eu não consigo imaginar uma pessoa Que eu não gosto. que não fique absolutamente encantada com esse livro aqui. Que barato. Não tem um ser humano que não vai adorar isso aqui. Super. Né? E o texto é muito bom também. O texto foi feito pela Lorelai Cury e as fotos são do Jaime Ascioli. A edição é da Andrea Jacobsen. Ótimo. Então, gente, precisando... Dia das Mães, inclusive. Tá chegando aí. Quer dar um presente diferente para sua mãe? Que não seja perfume, maquiagem, lenço. Tá aqui. Eu amei esse livro, sabe? Eu fiquei folheando esse livro longamente quando ele chegou. E eu acho tão bonito esse tipo de reprodução da natureza, né? Pinturas de plantas e de pássaros, de animais. Eu sou francamente apaixonada por isso, sabe? Ah, que bacana. Então pronto, está aqui a dica. Você vê que os livros não podiam ser mais diferentes, né? Não, é uma seleção completamente... Foi, que eu pensei, por que eu estou querendo falar desse livro há tanto tempo? Pronto. Desde que ele saiu, porque eu achei ele uma obra de arte, fiquei fascinada. Os mínimos detalhes são muito bonitos. E aí, hoje pensei, digo, é tão pequenininho esse, que não tem nada a ver o tamanho do livro com o que a gente vai falar, mas assim, na minha cabeça se fez essa ligação mais ou menos ilógica. Digo, eu vou falar hoje desse livro, porque pronto. Então aqui vocês têm uma dica. E precisando do presente, esse aqui. Para qualquer pessoa. Ótimo mesmo. Você não ia gostar de receber um livro desse? Superia. Pronto. Superia. Cora, quinta-feira? Quinta-feira. Então até quinta-feira. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kékia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.